estreou aqui no rádio, brilhou no rádio, especialmente na Rádio Liberal AM, que eu ouvia cedo no programa dele com aquela música bonita que marcou a vida de todo mundo. Muito obrigado, Marco, você está aqui, é uma alegria muito grande, conhecemos muito o seu pai, mas eu queria aqui também que você desse uma boa tarde, Marcos, aos nossos ouvintes aqui também, diante disso que eu falei, do seu nome também ligado ao rádio. Exatamente. Obrigado, meu amigo Douglas, boa tarde para você, boa tarde a todos, né? Todos os ouvintes e também telenautas, né, que nos acompanham aí pelas redes sociais, né, também da CBN. Sim. E a todos, para mim, é uma honra, né, logicamente, estar aqui com você e sobretudo, também falando do meu pai, né, esse ícone do rádio, ficou na história do rádio paraense, né, que é o Costa Filho. Eu também ouvia desde pequeno, logicamente, no café da manhã, né, antes de ir para o colégio, com a saudosa música do maestro Barry Wright, né, Love's Theme, exatamente, né, que marcou praticamente a carreira dele no Costa Filho Show, no programa Costa Filho Show, antes de se tornar Costa Filho Show, que era o programa anteriormente, era apenas um programa de rádio, né, mas como ele acabou ficando ainda mais famoso, acabou tendo o nome do nome dele, né, praticamente o nome dele, Costa Filho Show. Era a marca do programa desse guerreiro, não é isso? Desse combatente, meu colega. Muito bem, a gente fica muito feliz aqui de você falar no nome do seu pai, que é um nome que todo o pessoal ligado aqui, que está com a gente aqui, de rádio, certamente está dizendo, mas que boa essa visita do Marco com a gente para falar de um Costa Filho aqui, tá? Vamos então falar agora com a doutora Vanessa Lourenço com relação à alimentação para a saúde, cirurgia de obesidade. Qual a indicação de cirurgia bariátrica? Quem pode fazer a cirurgia, doutora Vanessa, aí dentro dos cuidados de segurança como um todo? Por gentileza. Boa tarde a todos, Douglas. Em relação à cirurgia bariátrica, existem algumas indicações recomendadas pelo Conselho Regional de Medicina, que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, que se ele tiver esse índice acima de 40, ele já pode ser indicado a cirurgia de obesidade, porém, se ele tiver um índice de entre 35 a 39,9, que isso é considerado uma obesidade grau 2, associada a alguma doença da obesidade, como diabetes, hipertensão, esteatose hepática, ele também pode ser indicado para cirurgia bariátrica. Existem outros critérios associados, tem a idade, né? Crianças não podem fazer, mas geralmente os adultos sim. Idosos têm que ser avaliados por uma equipe médica, para saber custo-benefício em relação a pacientes acima de 60 anos, por exemplo. Mas, basicamente, é o índice de massa corporal, ou associado a alguma comorbidade, se o índice for menor, e acima de 40, sem comorbidade, já pode ser indicado. Doutora Vanessa, com relação aí aos profissionais, quais profissionais o paciente deve procurar a partir desse critério que inicialmente a senhora colocou aqui para a gente? Sim, inicialmente o cirurgião bariátrico, que tem experiência com cirurgia bariátrica, que esteja inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ele tem que estar habilitado a isso. E a equipe multiprofissional é importante nesse processo. O nutricionista, o psicólogo, todos os outros médicos, como o endocrinologista, um psiquiátrica, mas quem starta esse acompanhamento e essa avaliação pré-operatória é o cirurgião bariátrico. Então, inicialmente, se o paciente, ele facilmente faz essa conta do peso dividido pela altura ao quadrado, e se ele tiver com esse índice, achar que ele tem uma intratabilidade clínica, que ele já tentou perder peso, porque esse também é um critério, o paciente há mais de 2 anos tentando perder peso, através de um tratamento clínico, com dietas, atividade física, e não conseguir perder peso, ele pode ser um paciente indicado. Ele vai no cirurgião bariátrico e, a partir daí, ele vai startar para os profissionais, como nutricionista, psicólogo, psiquiatra, se precisar, endocrinologista, cardiologista. Então, esse pré-operatório, ele vai em muitos médicos e passa por muita avaliação para realmente saber se ele é indicado ou não para a cirurgia. Muito bem, feita essas considerações aqui iniciais para a gente chegar ao centro da nossa pauta aqui, ligando evidentemente a nutrição com a cirurgia bariátrica, nós vamos agora conversar com a doutora Vanessa exatamente dessa relevância aqui nesse acompanhamento nutricional. A gente sabe que tem que ter uma preparação psicológica toda, enfim, mas vamos focar aqui na questão nutricional. Qual é o diferencial e quais as preocupações e qual a sua orientação, doutora Vanessa?
Bom, a avaliação nutricional, ela inicia no pré-operatório. O paciente obeso, em geral, ele passou por muitas dietas, e algumas até dietas da moda, que são dietas perigosas, são dietas desequilibradas. Como, por exemplo, aí? Vamos exemplificando aqui logo. Aquelas dietas que tiram completamente o carboidrato e aumentam muito a quantidade de proteína e de gordura, são dietas completamente desequilibradas, emagrecem no início, mas causam dano no corpo muito grande. Sobrecarga de fígado, sobrecarga renal, então são dietas desequilibradas. Aquelas dietas famosas de dietas líquidas, dietas da lua. Então existem muitas dietas desequilibradas que hoje são disseminadas na rede social e isso prejudica a saúde das pessoas. Então esse paciente ele já chega conosco com essa história de muitas dessas dietas de insucesso. Fizeram emagrecer e voltaram a engordar. São pacientes que chegam conosco desnutridos. Eles podem estar com excesso de peso, porém desnutridos. Às vezes, obesos que a gente chama de obesos sarcopênicos, com baixa massa muscular, acúmulo de gordura excessiva. E a gente precisa preparar esse paciente. Eu costumo dizer que o paciente bem nutrido é um paciente que cicatriza melhor no pós-operatório. E a nutrição não tem muito a ver com o peso, ela tem a ver com a alimentação. Como esse paciente está se alimentando nesse pré-operatório para que eu prepare o paciente? Então, o preparo nutricional nessa fase pré-operatória é fundamental. Então, ele precisa procurar um nutricionista com especialidade em cirurgia bariátrica, em cirurgia, para que ele prepare esse paciente para a cirurgia. Então, o primeiro ponto é no pré-operatório. No pós-operatório, ele vai passar por um acompanhamento periódico, inicialmente até 6 meses mensalmente, depois vai espaçando, porque a perda de peso ela acontece muito intensamente no pós-operatório. Existem algumas técnicas cirúrgicas, existem 2, basicamente, que são mais feitas no Brasil, que é o bypass gástrico, que você reduz o tamanho do estômago e reduz o tamanho do intestino. Então, o paciente emagrece porque ele come menos, porque o intestino está menor, e porque ele absorve menos. Nós absorvemos nutrientes no intestino. Então, se eu mexo nesse trânsito intestinal, eu vou absorver menos nutriente. Então, existe um risco nutricional muito grande no paciente pós-operatório. Por isso que a nutricionista é fundamental nesse processo. Só é fundamental, né? Por isso, doutora Vanessa, aqui a gente pergunta assim, precisa fazer o acompanhamento nutricional por toda a vida? Que plano é esse para poder não ter o chamado, às vezes, efeito sanfona, que as pessoas dizem, tudo faz a cirurgia para não se decepcionar? Eu queria que a senhora orientasse essa pessoa, orientasse a gente em relação a isso. Exatamente. Vou decidir fazer a cirurgia, preciso procurar uma nutricionista para fazer o preparo nutricional. No pós-operatório, mensalmente, pelo menos, não tem um protocolo fixo. Eu, basicamente, faço até 6 meses, mensalmente, esse paciente. Guia alimentar bariátrico é a mesma coisa que o senhor está falando, é a mesma coisa? Isso não é diferente? Na verdade, o guia alimentar, existe alguns trabalhos científicos publicados falando do prato bariátrico. O que a gente segue hoje? A gente segue os guidelines internacionais da Europa e dos Estados Unidos. Ainda não tem um guideline nutricional brasileiro, a gente está construindo dentro da sociedade e a gente tem se reunido em nível de Brasil. Eu sou a representante do Pará nessa discussão do nosso consenso de nutrição bariátrica brasileiro. Então, atualmente a gente usa o americano e o europeu, que ele fala desse acompanhamento periódico, da importância disso para prevenir a deficiência nutricional. Então, no primeiro mês, é um paciente que fica com uma dieta muito restrita, porque ele passa por uma dieta líquida, depois ele passa por uma dieta pastosa. E essa mudança de alimentação é muito pouca. Precisa tomar vitaminas, minerais, aí como é que é isso? A vida toda. Como ele diminui após o estômago... Após a cirurgia, né? Exatamente. Como ele diminui o estômago e diminui o intestino, a gente precisa fazer essa complementação de vitaminas e minerais e algumas vezes de proteína. Isso tem que ser a vida toda, porque a vida toda o trato gastrointestinal vai ser modificado. Muito bem. Tanto no bypass como no sleeve gástrico, que é uma outra técnica cirúrgica que você reduz só o estômago. E que tem muitas pessoas achando que só diminuir estômago não precisa fazer suplementação nutricional. Isso não é verdade. Então, quem fez sleeve gástrico precisa fazer a suplementação de vitaminas e minerais, porque você tem uma redução de estômago, reduz quantidade de comida ingerida, portanto, menos alimento. Diminui a acidez, menos absorção de ferro, porque o ferro precisa de acidez. Menos fator intrínseco, que é uma proteína importante para a absorção de vitamina B12. Então, enfim, existem muitas coisas que a gente considera para esse acompanhamento. Para encerrar, doutora Vanessa, a pessoa que fez a cirurgia pode voltar a ganhar peso? O que fazer? 30 segundos. Pode voltar a ganhar peso. A cirurgia ela é uma ferramenta que funciona, porém você precisa saber usar a ferramenta.
melhorando seu estilo de vida, melhorando a alimentação, fazendo atividade física, fazendo periodicamente o acompanhamento com a equipe, com o médico, com a nutricionista. É importante dizer que uma nutricionista com experiência em cirurgia bariátrica, porque é uma especialidade dentro da nutrição. Então, escolha um profissional... Então já tem isso aí, a especialista, né? Nutricionista, só especializada nesse antes e depois. Exatamente. Existe a nutricionista clínica e dentro da nutrição clínica essa subespecialidade. E qual que a senhora faz? Trabalha com que aspecto? Antes e depois? Como é que é? Desde o pré-operatório a gente acompanha a paciente. Eu já trabalho há 18 anos com cirurgia bariátrica e essa experiência aí faz com que a gente a cada dia vá aprimorando isso, né? Porque a alimentação nessa cirurgia ela é fundamental e o acompanhamento periódico com a nutricionista é também fundamental para fazer prescrição da dieta, acompanhado de prescrição de vitaminas e minerais e alguma suplementação de proteína ou de outro nutriente específico isoladamente. Muito bem, queremos agradecer aqui a presença da doutora Vanessa Lourenço Costa, ela que é esposa aqui do nosso querido Marco Antônio Costa, da área da publicidade, propaganda, como falei há pouco, filho do Costa Filho. A gente agradece essa visita de vocês aqui em nome da Rádio CBN e agradecemos também a colaboração aqui da nossa tripulação no nosso cockpit, a partir do Márcio Cavalcante, aí na operação de áudio, sempre muito lépido, rapidamente antenado aqui é tudo. A produção da Alice Santos, a coordenação de jornalismo do Danilo Pires, a direção regional de jornalismo do Elisandro Oliveira. Apresentação, Douglas Dinelli. Obrigado a você que nos acompanhou aqui, muita ternura para você e até amanhã. Repórter CBN. Terça-feira, 20 de outubro de 2020. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela continuidade do processo de extradição do empresário americano Carlos Nathaniel Van Zeller. O ex-sócio da empresa Telex Free é acusado de organizar um suposto esquema de pirâmide financeira. O ministro Marco Aurélio Mello havia suspendido a medida para análise de uma ação que contesta outra decisão envolvendo a perda da nacionalidade brasileira do empresário. Mas o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, considerou que uma decisão individual de um integrante da primeira turma não pode suspender uma decisão colegiada de outra turma. O diretor do Banco Central, João Manuel Pinho de Mello, afirmou que a autoridade monetária leva a sério o cumprimento das normas sobre cadastramentos indevidos no PIX. Segundo ele, há cerca de 75 milhões de CPFs registrados no sistema de pagamentos instantâneos e foram recebidas apenas 30 reclamações sobre cadastros feitos sem o consentimento dos clientes. O projeto Bora Testar, que promove exames da Covid-19 nas maiores favelas do país, constatou que a Rocinha, no Rio de Janeiro, é a comunidade com o maior número de infectados pelo novo coronavírus, com 17% dos avaliados. Em seguida, aparece Paraisópolis, em São Paulo, com 6%, e Heliópolis, também na capital paulista, com 4%. Mais de 1.600 pessoas foram entrevistadas pelo projeto, que encaminhou 20% delas para a realização de exames. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, renunciou ao mandato de senador. A decisão, segundo o político de 85 anos, foi antecipada pela pandemia de coronavírus. Mujica tem uma doença autoimune e está no grupo de risco para a Covid-19. A renúncia foi apresentada em sessão extraordinária no Senado. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Resenha Esportiva. Ciclor Bike Shop, a sua bike nova está aqui.
Apresentação: Tainá Martinez. Oi, galera, muito boa tarde. Já estamos na área com Resenha Esportiva, segunda edição na tarde desta terça-feira, 20 de outubro de 2020. O programa tá só começando, tem muita coisa pra gente debater, pra gente conversar no programa de hoje. E eu já convido você a participar com a gente. Manda sua mensagem pro nosso WhatsApp no 988140073 ou também acompanha pela nossa live no facebook.com/CBN Amazônia Belém. Quero deixar minha boa tarde para a turma do Amapá, ligadinha aqui com a gente, pela CBN Amazônia Macapá 93.3 FM. Vocês também estão super convidados a participar do programa com a gente. Boa tarde também para o Marcinho, na nossa mesa de áudio. Boa tarde, Marcinho. E também para o Gabriel Rodrigues. Gabriel Rodrigues! Desde ontem está com visual novo, dividiu opiniões, mas eu gostei, Falem Gabriel. bem ou falem mal, mas falem de mim. É verdade, Gabriel Rodrigues. Eu gostei particularmente. Eu também gostei. Acho que a satisfação pessoal vem antes, né? Você fica com cara de bebê, Gabriel Eu Rodrigues. sou o bebê, eu sou um neném. É. Só... Deixa pra lá, deixa pra lá. Ai, Bom, ai. vamos começar o Falaram que a programa. Tainá tem idade pra ser minha mãe, verdade? Olha, mas falou quase isso. Aí... Depois da conversa que nós tivemos ontem, que nós ficamos relembrando alguma coisa, assim, sabe? Voltamos no tempo. Verdade, é verdade. Aí eu parei pra pensar que realmente, Gabriel, eu Que a estou... Tainá anos falou, né, luz. de umas coisas que aconteceram lá em 2007, eu tava fazendo mais contas. O que é que eu fazia da vida em 2007? Exatamente. Deixa pra lá. Quinta série. Tava na quinta série de ensino fundamental. Deixa pra lá, Gabriel Rodrigues. Não vamos tocar neste assunto. Tainá já tava na universidade. Estamos proibidos de tocar nesse assunto. Vamos lá. Fica no carro da Tainá, fica no carro da Tainá. Exatamente. Vamos falar de Clube do Remo, vamos falar do que importa de futebol aqui no nosso estado. O zagueiro Rafael Jansen, ele concedeu entrevista coletiva na manhã de hoje. E ele foi perguntado sobre o jogo contra o Imperatriz. Ele destacou que vai ser um jogo difícil, mas diante do Lanterna que ainda não venceu na Série C. É um jogo difícil como qualquer outro. Não podemos menosprezar a equipe adversária. Sabemos que apesar da situação, isso é uma coisa que engana muito. Já foi muito surpreendido com esse tipo de questão e não quero ser surpreendido mais uma vez. Tá aí o Rafael Jansen e ele falou sobre meta de pontuação. Ele disse que o time estabeleceu que precisa pontuar de 28 a 29 pontos para poder se classificar para a próxima fase da Série C. A meta a gente não tem, mas a gente calcula mais ou menos que ano passado a gente fez 27 pontos e ficou fora. Então esse ano, no mínimo, a gente quer fazer 28 a 29 pontos para poder ficar pelo menos em quarto. É claro que o objetivo é ficar sempre primeiro. Tá aí, então, o Rafael Jansen falando, e a gente vai voltar a ouvir ele, porque ele foi questionado sobre as trocas constantes na zaga azulina. Ele afirmou que isso não prejudicou e quem entrou está dando conta do recado. Não me atrapalhou, até porque a minha lesão foi uma lesão simples. Passei apenas uma semana, né, no DM, já voltei recuperado, mas é importante de quem entrar dar conta do recado e com certeza quem entrou, como o Mimica e o Alemão no reparo, deram conta do recado. Então, tá aí o Rafael Jansen, ele que conversou com a imprensa, falou aí desses pontos, né, que a gente destacou aqui, sobre esse jogo difícil contra o Imperatriz, mesmo o Imperatriz estando ali na lanterna da competição. Ele falou da pontuação, Gabriel. Eles estão estabelecendo ali uma pontuação de 28 a 29 pontos para poder se classificar com tranquilidade para a próxima fase. Agora, eu não sim, diria com tranquilidade, eu diria sim uma pontuação para se classificar lá em quarto lugar, terceiro lugar talvez. Isso aí até o próprio Jansen fala, assim, para classificar com tranquilidade, eu colocaria 30 pontos, que é uma pontuação alta, mas que com certeza faz com que a equipe se classifique. 30 pontos, eu acho que é a única vez que um time se classificou, não se classificou, na verdade, fazendo 30 pontos, foi 2013, quando o grupo A teve 11 times e naturalmente a pontuação ia ser maior. O quarto classificado foi o Sampaio Corrêa com 33 e o rebaixado, né, o primeiro rebaixado ali foi o Brasiliense que fez 30, mas foi assim, uma temporada típica. É uma pontuação, Tainá, que acredito que o elenco vai estar trabalhando justamente pelo que o Jansen falou. Ano passado o Remo fez uma boa campanha, especialmente no primeiro turno, mas no segundo
acabou caindo muito o rendimento, o Remo não conseguiu ali pontuar tanto quanto se esperava, e aí deixou a desejar e terminou a competição com 27 pontos e ficou fora. Todo mundo acima do Remo fez 28 pontos. No primeiro turno, ano passado, o Remo fez 15 pontos e no segundo turno fez 12. Esse ano o Remo fez 16 pontos e o segundo turno ainda está rolando. Até o momento o Remo somou 4 pontos nesse segundo turno, né? Tem uma vitória, na verdade 16, 19. Na verdade o Remo somou 3 pontos, perdão. Tem uma vitória e uma derrota. Mas assim, Tainá, eu estava fazendo um comparativo em relação ao ano passado, 11ª rodada, como eu falei ontem, vou repetir hoje. Na 11ª rodada, finalizada essa 11ª rodada em 2019, o Remo tinha 17 pontos, e estava na terceira colocação. Hoje o Remo tem 19 na mesma terceira colocação, ou seja, já é uma campanha melhor. Já o Paysandu, rival do Remo, tinha também 17 pontos, estava em quarto lugar. Esse ano tem 12, a gente vai falar do Paysandu daqui a pouco. Então, assim, mostra que o Remo, esse ano, está tendo um desempenho mais interessante do que o ano passado. Isso é um fator que deixa o torcedor mais animado, para que possa classificar. Lembrando que o Remo, desde que voltou à Série C em 2016, não conseguiu se classificar para a próxima fase da competição. Sempre ficou no meio do caminho. O Jansen também fala, Tainá, sobre as constantes mudanças na zaga. Porque, vamos lá, a primeira mudança mais significativa começou no Repá. No Repá, era para ser Jansen e Fredson, a dupla titular, por conta da situação da Covid, e o Jansen, que acabou ficando machucado, Gilberto Alemão e Mimica foram os zagueiros. E aí depois, no jogo contra a equipe do Jacuipense, a dupla de zaga titular foi Rafael Jansen e Gilberto Alemão. Depois, no jogo contra o Ferroviário, a dupla titular foi Rafael Jansen e Fredson, porque o alemão teve a situação da Covid. Tainá, essas mudanças constantes na zaga, elas são prejudiciais porque a zaga é um ponto muito crucial do time, né, do ponto de vista defensivo, e que requer um entrosamento muito grande. Os jogadores eles precisam conversar muito bem entre si para deixar o mínimo de espaço possível para o adversário. E o gol que sai do Remo, o gol que sai, na verdade, contra o Remo, no jogo ali contra o Ferroviário, é numa falha do Rafael Jansen, inclusive. Há um cruzamento de escanteio, o Rafael Jansen acaba não fazendo a cobertura correta e o jogador do Ferroviário cabeceia sozinho. E aí a bola sobra para o outro atleta do Ferroviário, já embaixo da trave, completar para o gol. E ali é uma falha dupla. Primeira do Rafael Jansen, que não fez a cobertura certa, e do Ricardo Luz, que ficou plantado na trave. E aí ele deu condição para que o jogador do Ferroviário, debaixo da trave, faça o gol sem que haja um impedimento. A gente teve também uma falha do Gilberto Alemão, 2 no jogo contra o Jacuipense, inclusive uma delas pelo alto, só que o jogador não aproveitou a oportunidade. E no Clássico Repá, a zaga teve diversas falhas, tanto que o Paysandu fez 2 gols, inclusive 2 gols em 5 minutos, novamente isso aconteceu. Então é um ponto que precisa ser destacado, porque mesmo que o Remo, Tainá, hoje seja a segunda melhor defesa do Grupo A, só está atrás do Vila Nova, o Remo tem tomado alguns gols, principalmente de bola parada, que tem deixado o torcedor um pouco ressabiado sobre a condição do time na bola aérea também. O Remo toma gol de bola aérea no jogo contra o Jacuipense, o Remo toma gol de bola aérea no jogo contra o Ferroviário, toma gol de bola aérea no jogo contra o Paysandu. Então, se a gente vai fazendo essa conta e ver os gols que o Remo vai tomando, o Remo tem muita dificuldade com essa tal bola aérea que está deixando a desejar. E isso, Tainá, é uma questão muito mais de posicionamento. Porque a zaga, naturalmente, o zagueiro ele é alto, né? Então, assim, não dá para você vacilar como o Jansen vacilou no jogo contra o Ferroviário. Pois é, o Jansen vem sofrendo algumas críticas por parte do torcedor, vem ali cometendo algumas falhas, como você já comentou, Gabriel. E até uma interação recente de um torcedor falando que não se sente seguro com essa zaga e também justamente por conta dessa mudança frequente. E eu acredito que pelo fato do Jansen às vezes ser aquele coringa, né, poder ser utilizado também na lateral, isso contribuiu bastante. Aí tem a situação da Covid, aí teve a suspensão do Fredson, enfim, uma série de fatores que influenciaram para essas mudanças ali na zaga. Mas o torcedor tem feito críticas ao setor defensivo. Tainá, o Jansen, ele já teve fase melhor no Remo. Eu acho que é unânime dizer que o Jansen não está na sua melhor fase. E assim, o Jansen é um bom jogador. A temporada que ele fez ano passado foi uma boa temporada. Mas o grande problema é que no ano passado, quando ele foi acionado na lateral direita ou na lateral esquerda com o Márcio Fernandes, ele foi bem.
E aí criou-se uma ilusão de que o Rafael Jansen poderia jogar bem constantemente nessa posição, sendo que a gente sabe que ele é um zagueiro e que ele não tem um cacoete de lateral. Mas ele conseguiu fazer bons jogos e isso acabou criando uma expectativa no torcedor acima do que o Jansen pode entregar. Porque lá ele estava quebrando galho. E com o Mazzola ele foi muitas vezes sacrificado nessa posição. Na zaga ele rende muito mais, só que Tainá, o Jansen tem falhado também na zaga. Ele falhou nesse jogo contra o Ferroviário. Ele faz um gol contra no jogo contra o 13. O outro gol do 13 sai no lance, onde ele está diretamente ali na marcação do Frontini, que foi um gol esquisitão também. Então, assim, o Jansen, ele não está na sua melhor fase. É uma pena, porque é um bom jogador, mas a gente sabe da qualidade que ele tem. Se ele voltar a jogar o futebol que ele jogou no ano passado como zagueiro, ele com certeza é titular nesse time do Remo. Falta o Jansen, né, poder ali retomar um pouco da linha. Não está na sua melhor fase, mas faz parte, né, Tainá? Nem todo jogador fica numa fase boa constante. E olha só que notícia legal, Gabriel. O atacante Ronald, ele iniciou hoje a transição e o reforço muscular no NASP azulino. O jogador teve uma séria lesão no dia 10 de setembro no jogo contra o 13 pela Série C. Ele fraturou a clavícula esquerda e a previsão inicial era de que ele ficasse 3 meses em recuperação. Porém, ele precisou cerca de 1 mês e meio para se recuperar e já está fazendo a transição. Uma ótima notícia, né? Que bom, Tainá. Fico feliz pelo Ronald por ter conseguido se recuperar na metade do tempo previsto, né? De 3 meses, ele conseguiu se recuperar em 1 mês e meio. Tá na transição, é claro que ainda vai demorar algumas semanas para ele estar na melhor forma, mas só o fato dele já poder voltar durante a Série C é um reforço, porque o Ronald, Tainá, nas vezes que ele entrou, ele conseguiu contribuir e mostrar qualidade. No jogo contra o Carajás, quando ele fez a estreia dele, no jogo contra o Águia pelo Campeonato Paraense, no próprio jogo contra o 13 ele entrou muito bem. Então é um jogador que tem muito a contribuir com esse time, tem tudo para evoluir. E, né, Paulo Bonamiga é o técnico, tá dando chance pra molecada da base. É um ânimo a mais pro Ronald aí, ganhar uma sequência como o Wallace e o Hélio estão conquistando e até o próprio Lailson. É verdade, Gabriel. 4 horas e 18 minutos, primeiro intervalo do programa. Voltamos já. CBN, Resenha Esportiva. Eu tenho a oportunidade de levar ao conhecimento dos moradores de Cabanagem a existência de um projeto de drenagem, asfalto e urbanização de 64 ruas. Nosso projeto é o maior do estado do Pará. Vote Evandro Gomes, 15400. Olá, amigos e amigas. Quero agradecer todo o apoio que tenho recebido. Atuo na área da saúde e principalmente para você, mulher guerreira, que assim como eu não foge da luta. Então vote 15615 para juntos mostrarmos que quem vence aqui tem trabalho. Obrigada e um forte abraço. Quem ama bike, ama a Ciclor Bike Shop. Minha bike é da Ciclor. Minha bike é da Ciclor. Viu só? Além de vender a bike que combina com você, a Ciclor Bike Shop tem peças, acessórios e oficina especializada. É muito amor para 2 rodas. Atendimento diferenciado. Os melhores modelos de bike na loja que farão você sair de lá pedalando. Quer a sua bike nova? Venha para a Ciclor Bike Shop. O mundo da bike é aqui. Conselheiro Furtado 593. Telefone 3222-6710. Olá, sou Ian Miranda. Há quase 10 anos luto sem mandato pelas comunidades de Belém. Participei de obras e projetos importantes para a cidade, quando fui administrador de outeiro e coordenador da Defesa Civil. Fundei o Instituto Miranda, que capacitou milhares para o mercado de trabalho. Criei a feira de adoção para cães e gatos abandonados. E como vereador, mais projetos poderão transformar a nossa realidade. Nos acompanhe nas redes sociais. Eu quero cuidar da nossa cidade e da sua família. Ian Miranda, 25555. 4 horas e 20 minutos. CBN, Resenha Esportiva.